Olá pessoal, meu nome é Concécio e nesse vídeo eu quero falar sobre o tempo do fim. Nesses tempos de pandemia, muitas pessoas começaram a se perguntar se o fim do mundo está próximo. Será que o apocalipse está chegando? Será que esses acontecimentos são o começo do fim ou só um ensaio para o fim? Mas a verdade é que muito se fala e poucos se preparam. Eu vi surgirem vários falsos profetas de destruição com previsões catastróficas de coisas que vão acontecer. Mas até mesmo eles fazem parte das profecias bíblicas, como Jesus disse no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Mas o problema não é o que a Bíblia diz a respeito do fim, o anticristo, a marca da besta, etc., mas a falta de preparo das pessoas para o que vai acontecer. Eu sei que existem pessoas que realmente não acreditam em nada disso, que confiam plenamente no sistema, acreditam cegamente na mídia e seguem a ciência como um Deus, que tem a solução para todos os problemas e vai resolver tudo. Eles acham essa história de anticristo e marca da besta uma ficção muito boba, criada por fanáticos religiosos. E é claro, na hora que a marca for obrigatória, eles vão receber sem questionar. Nem adianta argumentar com eles, porque eles estão super seguros da sua verdade e sabem que nada disso vai acontecer. Até mesmo a volta de Jesus eles acham uma bobagem, que todo mundo fala há muitos e muitos anos que ele vai voltar e nunca volta e nunca vai voltar. Mas até quando falam isso, eles estão cumprindo outra profecia bíblica de 2 de Pedro, que diz que nos últimos dias surgirão homens que andam segundo o seu próprio desejo, debochando de vocês e dizendo: onde está a promessa da volta de Jesus? Porque desde os tempos dos avós que isso é falado e nunca aconteceu nada. Mas esse vídeo é para as pessoas que não se deixam enganar, estão observando o que está acontecendo, estão curiosas, querendo saber o que vai acontecer. A Bíblia tem diversas profecias específicas sobre o tempo do fim, e eu posso gravar um vídeo a respeito depois. Existem realmente informações preciosas e muito importantes, mas muita coisa não faz diferença e outras ninguém sabe. A data exata dos acontecimentos, por exemplo, ninguém sabe, e quem tentar acertar vai errar. O próprio Jesus disse no mesmo capítulo de Mateus 24. A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos de Deus, nem o Filho, mas somente o Pai. Ou seja, pode ser agora, daqui a 5 anos, 10, 20, 50, ninguém sabe. Mas o mais importante não é saber a hora, porque quando a hora chegar, você vai saber se estiver em sintonia com Deus. E essa é realmente a coisa mais importante. Na época de Noé, por exemplo, eu sei que tem muita gente que não acredita na história de Noé, mesmo depois que a arca foi descoberta lá no alto do Monte Arará, onde foi conservada por causa da neve, mas isso aí é outra história. Na época de Noé, ele não sabia quando o dilúvio ia vir. Ele sabia que ia vir um dilúvio. E Deus falou: se prepare, construa uma arca. E ele começou a construir e trabalhou nela. Todos ficavam debochando dele e achavam ele um maluco por estar construindo um transatlântico no seco, mas na hora que aconteceu não dava mais tempo de fazer nada e só ele e a sua família escaparam com vida. E foi por isso que Jesus falou também no mesmo capítulo de Mateus 24, assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Só que ele não estava falando para ninguém construir outro barco, ele estava falando para as pessoas se prepararem, como deveriam ter se preparado na época de Noé. E a preparação hoje não é construir um navio enorme, um abrigo atômico, ou então uma fazenda autossuficiente escondida no meio do nada. A preparação é espiritual e psicológica. Foi fácil de perceber isso agora, durante a pandemia. Pessoas que tinham bastante dinheiro, uma boa estrutura para se manter, não passaram nenhuma necessidade, mesmo assim ficaram paranoicas, amedrontadas, deprimidas, porque não tinham estrutura para aguentar a mudança. Quando tudo saiu do controle, elas perderam o chão. Essas são pessoas que estão muito bem quando tudo está bem, mas tudo não fica bem o tempo todo. O medo da morte escravizou facilmente todo mundo de uma só vez. Ninguém ousava desafiar a peste Covid-19,
Foi fácil controlar a população e impor restrições nunca imaginadas. Sem hesitar, as pessoas abriram mão das suas liberdades principais e ficaram presas dentro de casa e se sujeitaram totalmente ao controle do governo. Mas aqueles poucos que conhecem a Deus e têm um relacionamento com Ele, não ficaram amedrontados. Eles tiveram que obedecer às regras, mas continuaram confiando em Deus e não em máscaras e álcool gel. O importante não é você aprender os detalhes sobre o governo anticristo, se a marca da besta vai ser um chip, se não vai, se os cristãos vão ser perseguidos ou não. O que você precisa é se preparar para enfrentar o que for acontecer. E se o fim não chegar durante a sua vida, então toda essa preparação vai te ajudar a enfrentar outras dificuldades nesse mundo. É claro que estudar a Bíblia e aprender sobre as profecias é muito importante, mas se você não tiver preparo espiritual e psicológico, essas profecias vão servir somente para colocar medo no seu coração. É preferível estudar sobre o depois do que o durante. Foi por isso que eu gravei o vídeo sobre o céu. Se você sabe o que te espera lá, fica mais fácil de aguentar a barra pesada aqui. Afinal de contas, o pior que pode acontecer, para mim, é morrer. E aí eu vou para o céu. Quando eu falo sobre preparação, eu falo sobre aprender a escutar a voz de Deus. Quem já assistiu o primeiro filme da trilogia Matrix, vai se lembrar daquela cena que o personagem principal, Neo, que é interpretado pelo Keanu Reeves, ainda trabalha no escritório, ele recebe uma correspondência e abre, tem um celular lá dentro, imediatamente o celular toca. Quando ele atende, uma voz fala: os agentes estão atrás de você e se você fizer tudo o que eu disser, você não vai ser preso. A voz começa a dar instruções específicas para ele: fica abaixado, vá para o final do corredor, entra naquela sala, e ele vai obedecendo a tudo, até que ela manda ele fazer uma coisa louca, que é abrir a janela e andar no parapeito até um andaime. Ele fica com medo, resolve não fazer e acaba preso. E essa é uma boa ilustração de como deve ser a sua sintonia com o Espírito de Deus, escutar a voz dele a cada passo. É disso que você precisa para sobreviver no tempo do fim. O que vai salvar sua vida no futuro sombrio é a sua conexão com Deus. Parece uma ficção irreal, uma fantasia, mas muitos profetas de Deus escutaram a sua voz. E os apóstolos também, homens de Deus, escutam a voz de Deus, escutaram no passado e escutam no presente. Essa é uma realidade ignorada, combatida e desacreditada. Você pode ser chamado de louco se falar que escuta a voz de Deus, mas todo mundo em algum momento escutou aquela vozinha dentro de si falando: para, não faz isso, cuidado. Aquela voz que eles chamam de a consciência. Tem até uma frase muito famosa que diz: a consciência é a presença de Deus no homem. Seja como for, se você se aproximar de Deus, aprender a escutar a sua voz e obedecer, porque se você não obedecer, ele para de falar, você vai poder ser guiado a cada passo nos dias de hoje e também quando as coisas ficarem piores. E é melhor você começar a treinar agora. Eu já vi pessoas falando que aprender a escutar de Deus é muito difícil, uns falam que é impossível, mas eu sei por experiência própria e de outros que é uma realidade. Resta saber se você vai querer aprender ou se está com preguiça. Ou quem sabe você não está interessado e prefere esperar um pouco para ver se vai precisar mesmo. Seja como for, mais cedo ou mais tarde você vai precisar. Então nada melhor do que ficar preparado, porque muitos não vão estar e vão ser pegos de surpresa. Se precisar de ajuda sintonizando com Deus, entre em contato que eu te dou umas dicas. Se preferir, busque Deus sozinho, ou peça ajuda de alguma igreja. Mas não deixe para depois, é mais importante do que você pensa. Espero que tenha gostado. Obrigado.